quem está começando agora, não é fácil. Mas se você já aceitou ajuda e já está frequentando um lugar desse, continua, não desista. Continua. Eu tenho certeza que a hora que você conseguir dar uma paradinha rapidinho, olhar para trás, ver o que você está deixando para trás, você vai ver que você não está perdendo nada. Você só tem a ganhar. A medicação que a gente pega no posto totalmente gratuito, o ambulatório aqui totalmente gratuito. E para quem tá nessa vida e quer a mudança, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. E é uma frase que eu carrego para mim, né? Ter muita fé, muito foco e muita força. O quanto antes você procurar ajuda, melhor para você. Independente se você tiver uma família que te apoia, seria importante. Mas você tem que querer. Isso é muito importante, tem que vir de você, né? Para você conseguir um tratamento. E você não tem noção como que esse tratamento é muito importante, porque ele faz valer a pena. Assim, e eu agradeço assim, a todos, dentro daqui do AME, das Tia do Lar, todas, porque eu não me arrependi em nenhum momento de ter ido para lá. Então, que procure ajuda, né? Pede ajuda, independente de qualquer vício, né? Quem quiser, o tratamento funciona. O ambulatório de álcool e drogas foi inaugurado em 2010 aqui em Presidente Prudente, junto com o AME, a inauguração do AME. O objetivo do tratamento com o assistido que nos procura, né, para buscar ajuda e que deseja mudança de vida, é trazer saúde. Saúde mental, psíquica, emocional e espiritual. É levar esse paciente de volta ao seio familiar, a um novo emprego, a uma nova oportunidade e trazer de volta a sua autoestima e dignidade. A dependência química atinge famílias e destrói lares hoje pelo mundo todo. E o tratamento oferecido, seja ambulatorial ou de internação em uma das nossas comunidades terapêuticas, é de grande importância para a sociedade. Aqui a gente acolhe, cuida de todos que vêm nos procurar. Eles passam a receber atenção e apoio e, consequentemente, informações importantes para o esclarecimento da doença da adicção. Os pacientes eles chegam aqui no ambulatório através de encaminhamentos dos municípios e também aqui de Presidente Prudente, né? Então, os pacientes eles vão, às vezes, até uma unidade de pronto atendimento, né, buscar uma ajuda, e aí, sendo identificada a necessidade de atendimento para a dependência química, né, tanto de álcool como de droga, ele é encaminhado aqui para o ambulatório. Embora no ambulatório o atendimento ele sempre é porta aberta, então não há necessidade de agendamento, né, com data, horário. Ele chegou aqui, independente se ele foi encaminhado por algum órgão ou não, ele vai ser atendido. O nosso serviço de atendimento a pacientes dependentes químicos, ele é dividido em 3 níveis de atendimento, no caso. Geralmente, quando o paciente ele comparece intoxicado ou vivenciando situações em decorrência do uso de drogas, como, por exemplo, quadros psicóticos, agitação, agressividade, sedação excessiva também é uma situação, a gente consegue encaminhar esse paciente para o nosso pronto atendimento em psiquiatria, que é o PAI, que é o serviço de urgência e emergência, que a gente consegue ter essa facilidade de diálogo, de interlocução. Caso não seja o caso de encaminhar esse paciente para o serviço de pronto atendimento, então esse paciente lhe é oferecido, portanto, os 2 serviços principais do AME, álcool e drogas, que é o tratamento ambulatorial e o tratamento em internação em comunidade terapêutica. Durante a triagem, a gente procura explicar para o paciente qual vai ser o processo de tratamento dele, né, aqui no ambulatório. Então, nós temos para oferecer aqui para ele os atendimentos individuais, com toda a equipe técnica. Então, ele vai passar por um acompanhamento com o serviço social, nas suas questões sociais, em relação à família, trabalho. No caso da psicologia, a gente colhe o histórico da vida dele, principalmente relacionado à história de dependência química, né?
quando iniciou, qual droga ele começou a fazer uso em primeiro momento, né? O que levou ele a fazer o uso dessa droga, né? As questões às vezes familiares, algum trauma relacionado à família. O papel da enfermagem no AD tem assim, né, como objetivo estar observando os pacientes que chegam, né, para a triagem serem orientados, né, de uma forma geral relacionados à saúde, né? Nós fazemos orientações quanto à parte clínica, né? Se a pessoa tem alguma outra queixa fora a questão da dependência química, né? A gente dá orientação sobre algumas doenças, né? Hipertensão, diabetes, hepatite, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente procura abordar temas que muitas vezes esses pacientes não costumam procurar fora do atendimento. A gente orienta uma frequência mínima de uma vez por semana. Por quê? Esses atendimentos que acontecem no AMI, eles podem acontecer tanto individuais quanto de forma em grupo, onde cada um desses profissionais tem uma seleção de temas que é abordado em grupos, tanto com pacientes quanto com família, dependendo das circunstâncias, dependendo das condições, mas que toda semana acontecem. Então, durante uma semana o grupo do médico, na semana seguinte é o grupo do psicólogo, na semana seguinte o grupo do enfermeiro, o grupo do serviço social. E na última semana do mês a gente tem a participação da Pastoral da Sobriedade, que são pacientes que já passaram pelo tratamento com a gente e hoje são voluntários. Então eles desenvolvem o trabalho com os 12 passos, né, da sobriedade. Quando os pacientes chegam aqui no ambulatório, eles passam pelo atendimento no serviço social, a gente procura identificar se essa pessoa tem um familiar, né, se ela está no vínculo familiar. E aí a gente convida essa família para estar participando junto com o paciente, para a gente entender esse contexto e auxiliar a família a entender um pouco sobre a dependência química e da melhor forma poder ajudar o paciente, né? Acompanhando, entendendo sobre a doença, também sendo atendido, né, pela nossa equipe. A gente tem um psicólogo que sempre pode estar dando apoio, conversando, a gente tira dúvidas, né? E tem esse grupo também que a gente faz com os familiares também semanalmente aqui no ambulatório. Aqui no ambulatório nós recebemos, né, pacientes com dependência química, tanto de álcool como drogas. Durante esses 10 anos a gente consegue identificar um número bem considerável em relação ao uso de álcool, né, desde da adolescência até a fase bem mais idosa, né, os pacientes têm mais a tendência, até porque o álcool ele está inserido dentro das casas, da família. Haja vista que é uma droga lícita, que a gente acaba tendo muito acesso, é mais difícil as pessoas às vezes entenderem, compreenderem, né, que eles estão em uso abusivo da bebida. Então muitas vezes eles não se consideram, né, eles não admitem, não aceitam de alguma forma ou de outra que tem problema com a bebida, né? Os alcoolistas eles têm uma dificuldade muito grande de admitir, de aceitar que são dependentes dessa bebida, já pelo fato de ser uma bebida que você encontra a todo momento, em qualquer lugar, em qualquer festa que você vai, o acesso é muito rápido e muito fácil, né? Por consequência disso também, a gente não pode esquecer da maconha, que é uma droga que acaba iniciando muito na adolescência, né? E levando até então ao uso abusivo de outras drogas, como cocaína, crack, né? Hoje a gente tem percebido também um índice muito grande de crack, né? Às vezes até pessoas que nunca usaram nenhum outro tipo de droga e já começaram às vezes com 20, 28, 30 anos na dependência do crack. E a partir daí você vivencia os fenômenos típicos da dependência química, né? Que é o fenômeno da tolerabilidade e o fenômeno da abstinência, onde você, ao longo da sua vida, vai precisar de doses cada vez maiores para poder experimentar as mesmas sensações que você buscava no início, doses cada vez maiores, e caso você interrompa bruscamente aquele consumo de substância, o teu organismo vai ter sintomas e sensações ruins que vão te obrigar a buscar a droga.
como por exemplo insônia, como por exemplo irritabilidade, como por exemplo tremores e outros sintomas ruins que vão te fazer buscar a droga para aliviar esses sintomas. E a partir do momento que você apresenta esses dois fenômenos, você é oficialmente um dependente químico daquela substância. A partir do momento que você é um dependente químico, você começa a aumentar cada vez mais o foco da tua vida na busca pelaquela substância. Então antes o uso daquela droga era apenas um aspecto da tua vida, você conseguia usar aquela droga, mas também conseguia trabalhar, conseguia cuidar de seus filhos, conseguia estudar, conseguia ter amigos, etc. Porém, conforme esse processo vai evoluindo, uma parte cada vez maior da tua vida vai ficando cada vez mais comprometida para o uso da droga. Existem alguns pacientes que não conseguem ter um benefício adequado com o tratamento ambulatorial. O paciente ele não consegue ter uma frequência adequada de uma vez por semana. Às vezes o paciente ele vive numa condição social que é prejudicial, às vezes a própria família do paciente usa drogas, o entorno desse paciente usa drogas, ele não consegue aderir adequadamente, não consegue tomar a medicação adequadamente. Então, para esses pacientes que o tratamento ambulatorial não funciona, a gente acaba oferecendo o tratamento em comunidade terapêutica. Desde a primeira da ordenação diaconal minha, eu usei sempre a batina naquela época e hoje o hábito franciscano. E andando nas ruas e nas rodoviárias por onde eu passava, as pessoas me perguntavam e vinham atrás de mim como usuários de droga, envolvidos no alcoolismo, e perguntavam para mim o que eles podiam fazer. Naquela época tinha um programa da Diocese de Rio Preto, que era um encontro de jovens chamado Construindo. E eu sempre ia lá dar palestra e sempre tocava no assunto álcool e droga. E aí as pessoas que estavam lá, a hora que eu terminava a palestra, me perguntavam: eu estou começando a usar droga, ou eu uso droga há tanto tempo, como que eu faço para sair disso? E eu não tinha nem resposta para as pessoas que me perguntavam nos encontros e nem resposta para o pessoal que vivia em situação de rua, que já estavam num estado mais avançado. Aí depois, lendo num livro de meditação, era o seguinte, o autor dizia o seguinte: se você não tem como curar, não mexa na ferida. E aquela frase ficou na minha cabeça há muito tempo e eu fiquei pensando, então eu vou parar com esse assunto ou eu tomo uma outra atitude. E a minha posição foi tomar essa outra atitude, ganhar um espaço, um terreno e construir uma casa onde eu pudesse dar continuidade a essas vidas que estavam envolvidas no alcoolismo e outras drogas. No dia 4 de outubro de 1986, nascia a Casa de Recuperação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Na comunidade terapêutica, qual que é a diferença? A primeira e mais importante diferença é justamente o isolamento social. Esse tratamento parte do pressuposto de que o paciente ele tem que primeiro cuidar de si para depois poder cuidar de alguém. Então, a comunidade terapêutica, por definição, ela fica em um ambiente de isolamento social. Tanto que as nossas comunidades terapêuticas, em sua maioria, elas ficam nas zonas rurais, justamente para o paciente praticar aquele isolamento necessário para que ele possa se mesmar, para cuidar de si. E só depois que ele possa cuidar de si, se estabilizar, é que ele vai poder cuidar da família, do seu entorno. Então, e nessa comunidade terapêutica, ele basicamente vai ter um acompanhamento muito parecido com o acompanhamento que ele vai ter no AME, com os mesmos profissionais, não exatamente as mesmas pessoas, mas o mesmo tipo de equipe multidisciplinar. Psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social, a religiosidade com os freis, só que ele vai estar totalmente inserido, totalmente separado do seu entorno social. Esse tratamento na comunidade terapêutica, ele segue o conceito dos 12 passos, que é um conceito já muito bem estabelecido já desde os anos 40. A religiosidade, os 12 passos têm relação com a religiosidade, sendo que a religiosidade é muito importante para o tratamento de dependência química.
Uma das funções do religioso na comunidade terapêutica é acolher com um abraço de amor e misericórdia todos aqueles que vêm aqui nesta casa à procura de uma nova oportunidade, à procura de mudança de vida. E mostramos para os nossos acolhidos, através da espiritualidade, que é possível vencer, que é possível mudar de vida e que eles não estão sozinhos, tem um ser superior que caminha junto com eles. Nós, frades e as irmãs, nós estamos na administração das casas de recuperação, na prática e na inserção da religiosidade, levando o recuperando e a recuperanda a ter um momento de intimidade com Deus, ou seja, descobrir Deus na sua vida. O trabalho de uma irmã e de um frade na comunidade terapêutica, ela ultrapassa a dimensão física e psíquica, porque ela adentra na dimensão espiritual, fazendo com que a acolhida e o acolhido, eles redescubram a sua fé. O nosso trabalho é desafiador, porém é muito gratificante, pois nós salvamos vidas, e não só as vidas dos nossos acolhidos e acolhidas, e também a vida de suas famílias, pois nós fazemos esse trabalho de inserir eles na nossa sociedade. A chegada dos acolhidos aqui na comunidade terapêutica, elas dão início após a triagem no AME Álcool e Droga, o AME de Presidente Prudente. No primeiro momento, a primeira abordagem que é realizada aqui é o acolhimento com internação, geração de toda a documentação de internação, passado ao acompanhante toda a sua participação ao longo do tratamento, são também abordados todas as suas necessidades ali sociais, às vezes de saúde, nesse primeiro momento, após a efetivação da internação que eles são introduzidos ao tratamento. Os primeiros atendimentos que são realizados dentro da comunidade terapêutica para os novos internos, aqueles que chegam, nós começamos primeiro pelo processo de adaptação deles na comunidade, para conseguir que eles consigam viver nesse processo de estar com o outro, de dividir com o outro, até mesmo os âmbitos familiares que eles já perderam por conta dos vínculos perdidos ao longo da adicção. São feitas as triagens tanto pela enfermagem, saúde, pela psiquiatria, os psicólogos que vão fazer os primeiros atendimentos, o primeiro contato com eles. A psicologia tem um papel fundamental nesse processo de acolhimento, de compreender o histórico, né, do sujeito e auxiliá-lo nesse período de adaptação para fazer o acolhido mudar essa percepção, aumentar o nível de consciência e auxiliá-lo principalmente nesse primeiro momento, quando ele chega e está sofrendo os prejuízos que a droga ocasionou, desde os prejuízos físicos, mentais, emocionais, até mesmo os vínculos familiares que foram fragilizados. Após passado todo esse processo de adaptação, de apresentação das normas da casa, são feitos a regulagem da medicação, para assim eles seguirem o tratamento e conseguirem permanecer dentro da casa. Lembrando que o tratamento ele é um tratamento voluntário, eles precisam estar à vontade dentro da casa, dentro do convívio da casa, para que eles possam seguir até o final desse primeiro momento e posteriormente ir para os próximos passos do tratamento. O tratamento ele é dividido em 4 ciclos diferentes. Toda a abordagem desse ciclo, eles passam uma média, cada ciclo, de 30 a 40 dias dentro da comunidade. Terminados esse período de 30 a 40 dias na divisão dos ciclos, eles fazem o processo de visita familiar. A visita familiar basicamente é o período de ressocialização que nós fazemos com eles junto à família. Nesse processo, a família precisa vir até a comunidade para estar acompanhando e recebendo também orientações de como acompanhá-los fora da comunidade. A visita familiar ela procede dentro de um final de semana, iniciando na sexta-feira e terminando na segunda-feira, quando eles retornam para a comunidade para dar início a um novo ciclo. Ao longo do tratamento, eles participam não somente dos grupos terapêuticos, atendimentos individuais com psiquiatra, psicólogo, serviço social, eles também têm atividades práticas inclusivas. Eu sou a monitora aqui da casa e trabalho aqui há quase 9 anos.
E o meu trabalho aqui é receber as acolhidas quando elas chegam e fazer as orientações para elas no que for preciso. Que geralmente elas chegam aqui, chegam tudo debilitada, elas chegam com a autoestima lá embaixo, aí a gente começa a fazer as orientações. Muitas chegam aqui sem saber o que realmente elas estão querendo, chegam sem saber como é que elas vão lidar com o tratamento aqui dentro da casa. Aí a gente começa a explicar tudo para elas como que é. Aí muitas, né, não sabem nem assim, tá com muito tempo que não tem mais nem a autoestima tão baixa que não tá sem banho, sem escovar os dentes. Aí a gente vai, sabe, restaurando elas do fundo. E o nosso trabalho é esse, a gente tá aqui para salvar a vida. E aí, dia após dia, a gente vai explicando o que deve fazer, o que não deve. E depois de uns 5, 6 dias, elas já começam a modificar. O olhar delas é outro, já começa a ter um sorriso. Muitas, né, já começa a ter um pouco de vaidade, já começa a se cuidar, já começa a passar um batonzinho. Então, o nosso trabalho é isso, a gente fazer uma mudança na vida delas. E, então, por isso que a gente fala, né, é salvar vidas. Então, cada momento que vai chegando uma acolhida, a gente acolhe elas com todo carinho, porque muitas vezes lá fora elas não têm o respeito da população, elas perdem a confiança, a família não tem mais confiança nelas e elas se perdem. Então, a gente tenta mostrar para elas que elas são capazes de mudar, que elas podem voltar a ter confiança nelas mesmas, para que depois as pessoas confiem nelas. Elas aprendem a fazer bolo, fazer torta, fazer salgado, então tudo é um trabalho, porque eu sempre falo assim, ó, o que vocês aprendem aqui é que vai ajudar vocês lá na frente, porque muitas não têm emprego, então se elas aprendem a fazer um tapete, uma imagem, um bolo, lá fora elas podem ter uma renda. Eu costumo dizer para elas, quem tem emprego não tem que aprender também, porque nos finais de semana eu sempre falo, né, pode estar sentado numa área cuidando dos filhos e fazendo um crochê, porque ela vai ter o salário fixo e vai ter uma renda para ajudar a família e os filhos. No tratamento, eles participam não somente dos grupos terapêuticos, atendimentos individuais com psiquiatra, psicólogo, serviço social, eles também têm atividades práticas inclusivas, né? São atividades dentro da casa, onde eles ajudam na atividade com horta, cuidado com a jardinagem, eles auxiliam na organização de toda a comunidade. Então, porque o nosso processo não é apenas o processo de medicação ou atendimentos individuais. Nós também preparamos para que eles retornem ao mercado de trabalho, porque ao longo do processo de dicção, a maioria deles perdem esse vínculo trabalhista. Então, eles precisam ter um processo de ressocialização. E fazendo parte dos 4 pilares que nós trabalhamos aqui, o trabalho está incluso. Após o encerramento, a conclusão do último ciclo, o 4º ciclo que nós trabalhamos com eles, é feita toda uma orientação junto à equipe técnica para que eles retomem o tratamento, dê continuidade ao tratamento ambulatorial. E aí eles vão retornar ao local de partida, que foi onde eles fizeram a triagem, no AMI Álcool e Droga de Presidente Prudente. Lá eles vão estar fazendo semanalmente o acompanhamento junto à equipe que é montada dentro do AMI para que faça esse acompanhamento pós-internação. Temos de destacar também a importância da participação dos municípios, porque nós lembramos que dentro da comunidade terapêutica nós atendemos toda a região de Presidente Prudente. E o retorno desses acolhidos após o tratamento, o apoio municipal com trabalho, envolvendo eles dentro da sociedade é de extrema importância para que eles consigam ter um pós-tratamento, uma manutenção de qualidade. Porque quando a maioria deles saem da comunidade, eles saem desempregados, com vínculos ainda fragilizados dentro de casa, familiar. As famílias muitas vezes necessitam do apoio financeiro do acolhido, mas às vezes ele sai da comunidade desempregado. E se o município abraçar, né, esse acolhido nesse pós-tratamento e dar o apoio que ele necessita, às vezes com transporte para que ele venha até o AMI de Presidente Prudente para fazer a manutenção necessária, o apoio psiquiátrico, psicológico também dentro do município é muito importante e principalmente o apoio à família. No final do 4º ciclo,
acontece uma solenidade de encerramento de tratamento. Esse paciente, então, ele é convidado a retornar ao AME para dar continuidade ao tratamento de forma de manutenção agora, né? Entendendo que ele estabilizou, entendendo que ele cumpriu sua internação para a dependência química. Então agora o objetivo do tratamento é a manutenção. E essa manutenção, como toda manutenção, ela tem que ser feita de forma periódica. Então ele volta ao AME, ele é recebido de volta no AME, também por uma solenidade de recepção desses pacientes, e a partir daí ele é orientado a continuar o tratamento ambulatorial semanal. Muitos pacientes, inclusive, questionam por quanto tempo esse tratamento vai durar. Isso é uma dúvida muito comum, mas a resposta para essa dúvida seria para o resto da vida. A gente entende que a dependência química é uma doença biopsicossocial e muito provavelmente é uma das doenças mais graves de todas, porque ela consegue destruir não só o seu corpo, mas também destrói sua mente, destrói seu convívio social, destrói sua capacidade laborativa, destrói sua saúde financeira, destrói sua liberdade, porque muitos dos dependentes químicos acabam entrando pelo caminho da marginalidade e acabam sendo usuários do sistema prisional. Então, assim, é uma doença que destrói a sua existência em todos os seus aspectos. Então, provavelmente é a doença mais grave que existe. Então, o tratamento de manutenção, pela previsão da literatura, é que você faça isso para o resto da vida. Mesmo que você não seja necessário o uso de medicações, mas pelo menos o acompanhamento psicoterápico e multidisciplinar ambulatorial em algum serviço de álcool e drogas tem que ser feito. Então o objetivo é que o paciente, após a internação, ele faça a manutenção no tratamento, e essa manutenção ela pode estender para o resto da vida. Meu uso começou primeiramente com uns 15 anos com a bebida, né? E não foi muito tempo depois, coisa de 2, 3 meses, veio o uso da droga, que é sempre uma coisa puxa a outra, né? Então foi com os meus 15 anos. Primeiro a bebida e 3 meses depois o uso da droga, que é a cocaína. Sempre foi a cocaína. Hoje, depois de todo esse tempo, falar não é simples, é fácil. Na época era só eu ter falado não. Mas na época eu não falei. Simplesmente estava junto, no carro, rolê, né? Eu e acho que mais 4 amigos, eles fazendo, eu nunca tinha visto, só estava bebendo, e eles falaram, né? Não, é de boa, tal, só experimenta. Experimentou a primeira vez, já era. Antes de eu vir pra cá, pro AME, para começar a pessoa tem que aceitar a ajuda, né? E eu pedi ajuda para minha mãe. Antes de vir para cá, eu frequentava o CAPS. E mesmo assim, mesmo frequentando lá, eu não aceitava, tá? E frequentando lá, teve uma vez que eu usei muito. E minha mãe teve que chamar resgate de madrugada, eu vim de resgate aqui pro pronto-socorro. E foi um começo de overdose. Então, foi a partir desse dia que eu conheci o doutor que cuida de mim até hoje. É uma equipe maravilhosa. No começo não é fácil, é difícil. Só que, se você quer se esforçar, eu acho que sem eles aqui, no meu caso, eu penso assim, eu acho que não tem como, não é? Já ouvi falar que pessoas ficaram livres numa boa. Não vou fazer mais, parou. Mas eu acho que, mesmo depois, igual eu, 8 anos já de sobriedade, você voltar aqui, frequentar aqui o grupo, conversar, por isso que eu falo pra você que é completo. A conversa, você sempre ouvir coisas novas. Sem essa equipe aqui, o grupo, eu acho que não é completo, entendeu? Isso que eu penso. O doutor já falou, a gente só te indicou o caminho, você que está seguindo. Mas eu falo para ele e para todos, mas sem vocês, eu não tinha entrado nesse caminho. Eu não estaria até hoje. Tanto é que
Às vezes, nervosismo do trabalho, alguns obstáculos da vida aí, que não veio na minha cabeça de voltar a usar nada. Mas fiquei meio abalado, nervoso e tal. E tenho eles aqui. Vim, conversei e tal. Então, se eu não tivesse eles, eu ia recorrer para quem? Queira ou não, eu ia passar o problema para minha mãe. Então, como tem eles, eu vim aqui. Minha vida começou a mudar mesmo depois da última vez que eu passei mal, que foi no pai. Eu me apeguei muito em uma coisa que eu não tinha na época, né? Tinha uma motinha para trabalhar, um carrinho, tudo financiadinho, porque gastava tudo com droga, bebida. Então eu me apeguei no quê? Realizar meus sonhos. Coisa que sempre tive vontade e não tinha condições por causa do uso da droga, da bebida e o dinheiro que vai. Eu me apeguei muito nisso. Realizar, conquistar as coisas que eu sempre quis. Eu vendo em casa também, o convívio é bem melhor. Nem se compara ao que era antes. Me apeguei nisso. E acho que o principal de tudo, que minha mãe sempre falava pra mim, se olha no espelho. Na época nem tinha um, né? E hoje eu me apego muito nisso. Minha fisionomia, fisicamente, mentalmente. Para quem está começando agora, não é fácil. Mas se você já aceitou ajuda e já está frequentando um lugar desse, continua, não desista. Continua. Eu tenho certeza que a hora que você conseguir dar uma paradinha rapidinho, olhar para trás, ver o que você está deixando para trás, você vai ver que você não está perdendo nada. Você só tem a ganhar. Então, não desista, você vai no caminho certo. Eu comecei, o primeiro uso de droga que eu fiz foi a do cigarro. Foi aonde tudo começou, né? Queria ser descolado, tinha 13 anos de idade. E aí eu comecei a fumar com os amigos. E logo depois veio o uso da bebida alcoólica, né? Foi as drogas inicial na minha vida. Aos 14 anos eu experimentei a terceira droga, que foi a cocaína. Fiz o uso dela até os 17 anos, que foi aonde eu conheci o crack. E o crack foi um amor à primeira vista, que foi uma droga que eu usei e me viciei. E no começo eu tinha o controle dela, até ela começar a ter o controle da minha vida. E foram muitas percas, até eu conhecer a minha esposa, que na verdade ela veio como uma amiga para me ajudar a me recuperar, e ela me apresentou o tratamento aqui no AME em 2011. E eu comecei o tratamento laboratorial aqui, mas não deu muito certo porque devido à falta de vontade da minha parte, né, de tomar a medicação nos horários certos. E aí eu vim a recair, até ela conseguir convencer eu para a minha primeira internação, onde eu fiquei internado no Lar São Miguel Arcanjo, em Pirapozinho. Fiquei lá por 3 ciclos. Quando eu estava no 4º ciclo, eu desisti, por achar que eu estava bem, não estava. E eu saí, fiquei uns meses limpo, aí veio as minhas recaídas, né, oscilava, continuava no tratamento, porém oscilando, né, tendo recaída, até que chegou um dia que, 2018, a minha esposa, ela tomou a decisão na vida dela, né, ela mandou escolher ou a dependência química ou o tratamento.
e eu mais uma vez me acovardei e voltei para as ruas, né? Dei prioridade à dependência química. E foi cinco meses assim que eu vivi somente para o crack. Não fazia mais nada, não queria tomar banho, não queria comer, não queria nada, só vivendo pro crack. Até que um dia eu me vi numa situação que eu precisava retomar o controle da minha vida, né? Porque eu estava numa situação que eu estava vegetando, estava no estado vegetativo devido ao meu uso de droga. E eu pedi ajuda para minha esposa e ela me estendeu a mão, né? E eu me internei de novo, fiquei internado no Lar Nossa Senhora do Carmo. Fiz um tratamento lá de 7 meses e 20 dias. Foi difícil, mas foi necessário. E hoje eu estou aí caminhando aí para 5 anos. Desde quando eu tive a alta melhorada, o lar, né, eles me acolheram, me levou eu como voluntário para lá. Hoje a gente é voluntário e o AMI, ele abriu esse espaço para me contar um pouquinho da minha história e a minha esposa contar a parte que ela também sofreu, né? A dependência química, que não é só o dependente químico que sofre, mas a família ela sofre muito mais. A minha passagem aqui pelo ambulatório foi uma acolhida, né? Dona Márcia, ela me acolheu muito, acolheu minha esposa, sem acusações, sem julgamento, né? Me receberam eu muito bem no lar, onde eu tive o apoio de 2 psicólogos, assistente social, enfermeira, né? Os monitores, que também eles estão em sobriedade. Então é um exemplo que o tratamento dá certo. Foi um acolhimento muito importante. Hoje se torna mais gostoso ainda, porque hoje eu vou lá como um voluntário, não como um paciente. Então hoje a minha história ela é um exemplo para quem está se tratando lá, porque eles veem que dá certo, que funciona. E a família deles que vem aqui no AMI em busca de ajuda para eles, vê que funciona, que não é em vão, né? Que vale a pena, que tem ajuda. Então eu fui muito bem acolhido. Hoje temos muitas formas de procurar ajuda, né? Tem os municípios que são menores, tem o CRAS, né? Que o CRAS ele faz um trabalho social muito importante e eles fornecem psicólogo, né? A medicação que a gente pega no posto totalmente gratuito, o ambulatório aqui totalmente gratuito. E para quem tá nessa vida e quer a mudança, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. E é uma frase que eu carrego para mim, né? Ter muita fé, muito foco e muita força. Já nasci com pai e mãe já alcoólatra. Então, com a idade de 12, 13 anos, já comecei a beber, né? Tive 3 filhos, né? E depois eu me separei do primeiro marido. E aí, como eu era muito nova, comecei a sair, né? Conhecer a vida, assim, curtir, né? Aí voltei a beber de novo. Tive uma vida, assim, muito sofrida. Passei muita dificuldade com os meus filhos. Nisso eu morava em Prudente, depois eu mudei para Indiana. E aí foi onde eu fui trabalhar para minha irmã e eu conheci meu esposo, que ele também teve problema com alcoolismo, né? Bebia, fumava, mas quando a gente já se conheceu, ele já não bebia e não fumava mais. Só que aí foi piorando a situação e eu bebendo e muita briga dentro de casa, muita briga, todos os dias. Meu marido falava assim, eu tenho fé em Deus que um dia você vai parar de beber. Eu falava assim, eu vou parar de beber só quando eu morrer.
mas só Deus sabe de tudo, né? Aí veio a minha netinha, assim, que é especial. Aí um dia minha filha falou assim: ô mãe, todo dia eu venho aqui, todo dia a senhora tá bêbada. Eu falei: eu bebo mesmo, eu preciso de ajuda, porque sozinha eu não consigo parar. Aí ela foi e mandou mensagem pro meu marido. Aí ele pegou, chegou em casa: você quer ajuda? Eu falei: quero. A gente viemos aqui no ano e eu pedi ajuda, né? E aí fiquei 5 dias em casa. No último dia, assim, estava tudo preparado, eles correndo atrás, arrumando tudo que precisava. Vamos, amor, vamos, mãe. Eu falei: ah, não sei se eu vou, não. Mas aí eu falei: ai. Aí eles falaram assim: você não é obrigada a ficar. Se você quiser vir embora, você pode vir embora, que eu vou buscar você. Eu falei: ah, tá bom. E nisso tinha uma cerveja na minha geladeira. Eu falei: já que é o último dia que eu vou beber, então eu vou beber. Virei na boca sem tirar da boca. E naquele dia foi o último dia mesmo que eu parei de beber. Claro que foi difícil, e ficar na clínica foi muito difícil, não foi fácil. Nos primeiros 15 dias, né, que foi bem na pandemia, não tinha visita, a gente não podia vir para casa, só chamada de vídeo. No comecinho foi difícil, mas depois eu fui assim, colocando na cabeça que era o melhor para mim. E foi passando os dias, os meses. E lá, assim, no lar Santa Terezinha, foi um lar que me acolheu de braços abertos. Foi, assim, o início de tudo, né, na minha vida. E depois veio o Dr. Leomar, claro, que abaixo de Deus é ele. Ele é meu ídolo. Fácil, não foi. Mas ali eu não senti mais falta do álcool, comecei a me alimentar melhor, sabe? Conheci as comidas deliciosas da vida, porque eu só bebia e comia salgado. O resto não me oferecia. Mas foi, assim, muito bom eu ter ido pro lar, pedido ajuda. E nisso estou há 2 anos e 2 meses sóbria. Claro que veio, assim, a abstinência depois de uns 3 meses que eu saí. Veio sim, veio muito forte. Mas, assim, com o apoio da minha família, você vê o brilho da felicidade deles, do esposo dos meus filhos. Passou alguns tempos, veio de novo a abstinência. Mas eu falei: eu não quero isso para minha vida e eu não vou beber. Porque tudo acontece a partir de você querer. Você tem que querer, né? Ninguém vai... Não adianta ninguém forçar você. Não adianta. Você tem que querer, tem que vir de você. Primeiro passo, né? Admitir. Mas pra mim, que foi uma vida doida mesmo, assim, de sofrimento, né? Porque a bebida judia da gente. E hoje, assim, eu vejo minha família, assim, muito feliz. Minha neta, que é especial, tenho 4, mas ela é meu xodó. Eu aprendo todos os dias alguma coisa com ela. E meu filho fala assim pra mim: mãe, a senhora não sabe a importância que a senhora tem na minha vida. Eu te amo tanto. Eu queria ter uma mãe igual a senhora é hoje. E eu falo pra ele: eu queria ter um filho igual a você hoje. Defeito todo mundo tem, claro, ele não é perfeito. Mas, assim, eu acho que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, com 46 anos. Eu tô muito feliz. O quanto antes você procurar ajuda, melhor para você. Independente se você tiver uma família que te apoia, seria importante. Mas você tem que querer. Isso é muito importante, tem que vir de você, né? Para você conseguir um tratamento. E você não tem noção como que esse tratamento é muito importante, porque ele faz valer a pena. Assim, e eu agradeço, assim, a todos, dentro daqui do AME, das tias do lar, todas, porque eu não me arrependi em nenhum momento de ter ido para lá. Então, que procure ajuda, né? Pede ajuda, independente de qualquer vício, né? Quem quiser, o tratamento funciona.